poder del color, llamo a bailar. El pueblo que tiene el poder del color, llamo a bailar. La, 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 Latinidades. O painel que a gente vai assistir agora apresenta o quadro econômico e social atual, focando na centralidade do debate fiscal e orçamentário para o enfrentamento do quadro de fome e miséria. Vivemos um momento de deteriorização de diversos indicadores sociais. E com a pandemia, o quadro ficou ainda mais dramático, o que exige repensar o orçamento público à luz do desenvolvimento nacional e da garantia de direitos. Participam dessa atividade Roseli Faria, que é economista e vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, a SECOR, atualmente em exercício no Ministério da Cidadania, onde coordena temas de infraestrutura, e Clara Marinho, que é conselheira da SECOR, atualmente em exercício no Ministério da Economia, na área de acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Com vocês, Latinidades Talks, orçamento público como instrumento de mudança de vida das mulheres negras, com Roseli Faria e Clara Marinho. Olá, eu sou Roseli Faria e essa é a Clara Marinho e hoje nós vamos falar do orçamento público como instrumento de transformação da vida das mulheres negras. Nós somos servidoras públicas federais de uma das carreiras que compõe a ARCA, a Articulação Nacional das Carreiras para o Desenvolvimento Sustentável. A ARCA surgiu em 2016 em um contexto de descontinuidade institucional da administração pública que trouxe um desafio da união das carreiras públicas para a defesa da plena realização do Estado Democrático de Direito. Hoje, o Fórum é formado por diversas entidades representativas de servidores e servidoras. Eu e a Clara somos especialistas em finanças públicas e temos nos dedicado a disseminar a perspectiva do orçamento público como instrumento para a consecução do desenvolvimento nacional e a garantia dos direitos constitucionais, né, Clara? Isso mesmo, Roseli. Antes de avançar nessa discussão sobre orçamento, é importante que a gente discuta quem nós somos hoje enquanto sociedade e o que queremos ser, uma vez que o orçamento é um dos principais instrumentos para a garantia de direitos assegurados na Constituição de 1988. Então, considerando esses elementos, o que é que você pode falar para a gente sobre o que nós somos hoje, né? Bom, economicamente falando, mesmo com a crise de 2015 e 2016, nós podemos dizer que o PIB do Brasil nos coloca na 8ª economia do mundo, né? O PIB é o somatório de tudo que a gente produz num determinado ano, num determinado país. Porém, esse não é um bom termômetro para a gente avaliar a riqueza das pessoas do país. Se a gente pegar o PIB do Brasil e dividir pela população brasileira, nós vamos ter o PIB per capita. E o PIB per capita do Brasil nos coloca numa situação de renda média. Nós somos o número 106 num conjunto de 200 países. Ou seja, não é tão promissor assim. Para piorar, nós somos um país extremamente desigual. Nós somos o 7º país mais desigual do mundo. Ou seja, temos muita concentração de riqueza no 1% mais rico do país. Então, a gente pode dizer assim que o Brasil é um país rico, mas que tem muitos pobres. Que é mais ou menos uma ideia, um senso comum. A população brasileira percebe isso no dia a dia. Nós temos uma riqueza potencial, não? Um povo criativo, um povo inovador, nós temos recursos naturais, mas a nossa produção anual não é tão alta assim se a gente comparar o tamanho da nossa população. E para piorar, é mal distribuída das classes sociais e é mal distribuída entre as raças. Historicamente, a renda média da população branca no Brasil tem sido de 2 a 2,5 vezes superior à renda média da população negra no Brasil. Aqui no Brasil, desigualdade social e discriminação racial andam juntas. Para entender um pouquinho melhor como funciona esse mecanismo de desigualdade social, racismo e discriminação racial, é interessante a gente utilizar o conceito de mobilidade intergeracional, que tem a ver com a movimentação dos grupos pelas classes sociais. Aqui no Brasil, a gente tem uma
uma grande movimentação, mas ela é de curta distância. O que eu quero dizer? Muitos sobem poucos e poucos sobem muito. Para a descida funciona da mesma forma. Tem um estudo comparativo da OCDE de 2017 que fez esse trabalho, analisou a mobilidade intergeracional em 30 países e se percebeu que o Brasil, a família mais pobre, os descendentes das famílias dos 10% mais pobres, eles levam cerca de 9 gerações para atingir a renda média do país. 9 gerações, Clara, significa 250 anos. Quando comparado a outros países, a gente ficou abaixo da Índia, que era um país que tinha um sistema de castas até duas gerações atrás, cerca de 50 anos, e junto com a África do Sul, que é um país que tinha um sistema de apartheid racial cerca de 30 anos atrás. Classe e raça aqui no Brasil não se desassocia. Nós temos que entender que elas se complementam num processo de discriminação contínua. Como nós negros somos a maioria dos pobres, a chance de um negro nascer numa família pobre é maior, então nós iremos enfrentar a pobreza e a discriminação na primeira infância, na escola, no mercado de trabalho e por cima de todas essas desvantagens ainda enfrentaremos o efeito do racismo. Com isso, a gente vai passar todo esse legado de discriminação para a próxima geração num processo de resistência das desigualdades que vamos falar que não começou hoje, começou no passado, né, Clara? É verdade. Tem até uma música na Bahia, brincando um pouco, assim, que fala assim, né, o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. É terrível, mas explica um pouco dessa situação, né? E a origem das desigualdades no Brasil, ela pode ser explicada muito pelo nosso passado escravocrata, né? Nosso passado de escravização. O Estado brasileiro foi um agente para a promoção das desigualdades que enfrentamos hoje. E eu acho que vale a pena recuperar um pouco quais as medidas institucionais tomadas pelo Estado brasileiro que implicaram na discriminação, na exclusão da maior parte da população negra brasileira. Em 1850, por exemplo, foi aprovada a Lei de Terras. A Lei de Terras fez com que só pessoas que tivessem dinheiro, comprovadamente dinheiro para comprar terras do Estado brasileiro, só elas poderiam ser proprietárias de terra. E isso impediu uma democratização da propriedade rural no país. Em 1854, o decreto Couto-Ferraz, ele impediu que pessoas negras escravizadas pudessem frequentar as escolas, né, interditando o ensino para essa fração da população. Em 1881, também foi aprovada a Lei Saraiva, que incluiu a proibição do voto analfabeto. Então, você já tinha o voto censitário, né, para homens brancos, sobretudo. Depois você inclui a proibição do voto analfabeto e isso perpassa todo o século XX, praticamente, né? Foi em 1985 que isso saiu do nosso ordenamento. E também tem uma outra questão que é muito importante, que é como o racismo informou a imigração de europeus para o nosso território, né? Então, as pessoas brancas eram consideradas superiores, pessoas de outras raças, a negra, a indígena, eram consideradas inferiores. Então, você precisaria embranquecer o nosso território para promover o desenvolvimento. E isso motivou a vinda da mão de obra europeia para cá, que tirou de cena, né, a população negra dos postos de trabalho quando começava o mercado de trabalho livre, né? Acho que é muito importante pontuar essa atuação estatal nesses aspectos. Sim, mas de uma certa forma, acho que o Estado continuou omisso, mesmo quando essas ideologias racistas não estavam mais na moda, porque a gente substituiu a ideia das ideologias racistas, do racismo científico, pela ideia de democracia racial, né, que virou a ideologia do Estado e virou também o senso comum. Então, a partir daí, o Estado começou também a reproduzir a ideia que o nosso problema de desigualdade era social, era entre as classes e não racial, como se raça também não fosse uma construção social, né? Algo à parte dessa desigualdade social. Então, de uma certa forma, o Estado ele continuou sendo omisso e a não enfrentar as desigualdades raciais. E eu vejo que até mesmo os acadêmicos, que lá em 1950 já diziam que não existia essa democracia racial, muitas vezes eles identificaram que o racismo era um anacronismo da sociedade
que é tanto o racismo quanto a desigualdade racial iria desaparecer do país à medida que o país fosse desenvolvendo e fosse se modernizando. Então, de uma certa forma, isso também não ajudou a forçar o Estado a ter políticas de inclusão, né, a ter políticas de diversidade, e a distribuição da riqueza durante muito tempo continua assim desigual, né, Clara? Desigual, isso mesmo. Democracia racial de um lado e racismo antinegro do outro. De um lado, a afirmação que somos todos iguais e a outra, do ponto de vista prático, que somos diferentes, sim, né? E tem vários exemplos da repartição desigual de direitos no Brasil. Queria destacar aqui, inclusive, a associação, né, entre os direitos sociais, a inclusão no mercado de trabalho, né, pelo mercado de trabalho formal, e o usufruto de direitos sociais. Então, antes você só podia ir no hospital se você tivesse carteira de trabalho, era assim que você seria atendido. Então, a verdade é que nós passamos a maior parte do século XX, né, com planejamento nacional, planejamento governamental, estratégia de desenvolvimento, que não consideravam a dimensão racial como uma dimensão essencial para a execução de políticas públicas. É só na década de 80 que a economia e a sociologia vão mostrar a resistência da desigualdade racial com a discriminação sistêmica e que as demandas do movimento negro passam a tomar o espaço público no processo da redemocratização, né? Mais ou menos nesse período, né? Os anos 80 foram muito ricos nesse sentido. Sim, mas é interessante que esses estudos que denunciam a discriminação sistêmica, eles também enfrentam uma outra forma de ver a desigualdade que surge mais ou menos no final da década de 60, início da década de 70, que vai dizer que a desigualdade no país era resultado da deficiência educacional, né? Essa é uma ideia que eu acho que ainda existe até hoje, né, que convive com a ideia de democracia racial, que a gente ainda não superou, ou convive com a ideia de que o racismo é apenas um problema no plano individual, de preconceito, então as pessoas não entendem o impacto disso de forma sistêmica, de forma institucional, e é muito comum a gente ver no debate público que o problema do racismo pode e deve ser enfrentado apenas com políticas educacionais, que são importantes, mas não podem ser as únicas, né? Então, as pessoas olham que a educação é a única forma legítima da gente fazer esse enfrentamento. A boa notícia, pelo menos, né, relativamente falando, é que os movimentos sociais continuaram lutando para derrubar a ideia de democracia racial, continuaram denunciando o racismo e a desigualdade, e, de uma certa forma, nos últimos anos, a gente conseguiu avançar com um pouco de políticas reparatórias, né, Clara? É verdade. Nós não queremos esperar 250 anos, né? Então... Para chegar na renda média. Pois é. Esse é o ponto. Mas sim, tivemos avanço. Entre 2004 e 2014, nós tivemos crescimento econômico, funcionamento das instituições democráticas e acolhimento de pautas dos movimentos negros na formulação de políticas públicas. Então, pela primeira vez, nós adotamos políticas que permitiram que a população negra avançasse notoriamente nas universidades e no serviço público federal, no serviço público de estados e municípios. Então, foi um período que aconteceu pela primeira vez, né? Até 2015. Verdade. Bom, aí tem a crise econômica, né? Que começa assim, a gente avançou pouco, dado a posição em que a gente estava, e isso já começa a se reverter a partir da crise de 2015 e 2016. A origem da crise, né, a explicação sobre a origem da crise econômica ainda está em disputa. Tem um grupo de economistas e especialistas que vão dizer que uma crise, né, que foi a maior crise econômica da história do país, tem multifatores. Na origem estaria desde a queda dos preços dos produtos que a gente exporta, que reduziu, que desvalorizou a nossa moeda, como resultado aumentou a inflação, com o aumento da inflação reduziu o poder de consumo da população em geral, que passou a consumir menos, ou seja, teve erros também de condução de política econômica, mas tem um grupo que vê toda essa complexidade na origem da crise. E tem um outro grupo que tem uma explicação mais simples. Eles partem da ideia de que os gastos públicos são sempre ineficientes, né, que o Estado deve ser menor. Então, eles identificam a origem da crise um certo descontrole dos gastos sociais do Estado no período anterior,
que de uma certa forma ocupou o espaço dos investimentos privados, que pararam de investir e, portanto, veio a crise. Essa é mais ou menos a ideia que começou a conduzir a política econômica a partir da mudança de governo com a entrada do governo Temer. Então, qual que é a ideia por trás disso? Tanto que não é coincidência que o teto dos gastos foi a primeira medida do governo Temer. O que é o teto dos gastos? Eu congelo em valores reais o orçamento da União por 20 anos. Isso vai fazer com que os investimentos privados voltem, que a economia volte a crescer, o Estado não aumente os seus gastos, então relativamente ele vai diminuindo de tamanho ao longo do tempo. Então a gente teria um Estado proporcionalmente menor. A má notícia é que a gente não voltou a crescer em 2017, 2018, 2019, nós tivemos um crescimento muito pequeno e aí veio a pandemia, né? O que eu quero dizer com essa breve história econômica? Que o orçamento público, ele esteve e está por trás do debate econômico e do debate político ainda hoje. Isso posto, Clara, eu vou passar para você o desafio de explicar então o que é o orçamento público e como ele pode nos ajudar, ele deve nos ajudar na concretização dos direitos sociais do Brasil e para a redução das desigualdades sociais e raciais. Longe de ser uma peça puramente técnica, o orçamento é uma peça política, né, que expressa quais são as escolhas sociais, quais são os planos de governo. Então, por exemplo, se um governo sinaliza que ele quer gastar X em saúde, a gente vai saber, à luz das necessidades sociais, se esse recurso é suficiente para bancar o postinho de saúde, para bancar os hospitais, para bancar, por exemplo, a compra de vacinas. Então, a partir desse quantitativo, dessa expressão quantitativa dos planos de governo, a gente vai saber se é possível endereçar ou não os direitos constitucionais assegurados na Constituição de 1988. É preciso dizer também que o orçamento ele é feito de receitas e de despesas, né? De um lado, deixando as despesas financeiras de lado, para falar de um modo bastante simplificado, as receitas elas vêm dos impostos que cada empresa e que cada cidadã paga. E as despesas, elas se conectam com as necessidades sociais, né? Elas são fixadas a partir das necessidades sociais, econômicas, culturais. De modo bastante simplificado, o orçamento público poderia ser explicado dessa forma. Perfeito. E qual é o seu diagnóstico sobre o papel do orçamento público hoje, em meio à pandemia, para a redução das desigualdades sociais como um todo e para a melhora da qualidade de vida das mulheres negras em particular? Hoje, nós temos uma situação no país em que as pessoas ricas praticamente não pagam imposto. Isso é uma verdade, né? E as pessoas pobres, por exemplo, pagam impostos que estão invisíveis no consumo de alimentos, combustíveis, eletricidade, no telefone e na internet, por exemplo, que faz com que a gente acesse o WhatsApp. Do lado das despesas, as políticas públicas elas estão sendo desfinanciadas pelo mecanismo de teto de gastos, como você bem explicou. Então, a gente tem uma situação em que o bolo está diminuindo e a fome de direitos está aumentando. Então, por exemplo, nós temos uma questão aí endereçada para frente, que são as consequências sociais da Covid. A gente tem a Covid longa, tem as crianças que não foram para a escola, tem o fato de que empobrecemos muito. Teremos os sequelados. Infelizmente, tem muita coisa pela frente para lidar com o orçamento que foi congelado. Eu acho interessante, assim, porque o nome teto, ele é interessante para quem defende o teto dos gastos, porque ele não expressa a realidade, né? Porque o teto dá uma ideia de que a gente vai ter uma quantidade fixa de recursos para financiar as políticas públicas, mas a verdade é que esse é um teto deslizante se a gente perceber que a população aumenta, a gente reconhece que a população aumenta, que as necessidades aumentam, a população está envelhecendo, é um outro tipo de saúde pública que a gente precisa. Então, quando você pegar esse mesmo montante, né, congelado por 20 anos e dividir pela população, a gente percebe que a gente vai ter, na realidade, um teto deslizante para baixo, né? Então, é o mesmo bolo para mais gente, mais necessidade. E como ficam essas necessidades, Clara, durante e depois da pandemia que estamos vivendo? Pois bem,
Por pressão da sociedade civil, dos movimentos negros, houve uma correção de rumo no curto prazo, por assim dizer. Com o auxílio emergencial, que começou com o valor de R$600 e foi diminuindo, né? Mas ainda falta pensar no orçamento de forma mais generosa, que contemple o fato de que nenhuma pessoa vai passar fome nesse país, que as pessoas vão ter direito a 3 refeições diárias, que nenhuma criança fique sem aula porque a mãe levou, durante o dia, porque a mãe levou o celular para trabalhar. Então, a gente tem diagnósticos variados, produzidos por instituições como o IBGE, como o IPEA, que demonstram, né, o agravamento das vulnerabilidades e o quanto as mulheres negras têm sofrido com isso. São mulheres que são permanentemente ameaçadas pela exclusão, que experimentam as políticas sociais justamente nas suas lacunas, né? Que não conseguem marcar consulta do filho, que não conseguem matricular o filho numa escola com profissionais capacitados, que os filhos são desacreditados dos seus sonhos, principalmente pela segurança pública, tal como ela acontece hoje. São trabalhadoras informais com ganhos de até 2 salários mínimos, que são, sobretudo, domésticas, que é uma herança notável da escravização, né? E que são são as beneficiárias preferenciais do programa Bolsa Família, por exemplo, que é um programa que dá acesso a direitos, mas que é o retrato da vulnerabilidade do país, né? Então, por exemplo, se a gente tem fila do Bolsa Família, a gente está dizendo que tem milhares de pessoas por esse país que estão nas condições mais vulneráveis e que não estão sendo atendidas sob um olhar da plena garantia de direitos, né? Fato, por exemplo, de que uma das primeiras pessoas a morrer no país tenha sido uma mulher trabalhadora doméstica é emblemático da situação que vivemos, porque não é uma coincidência, não né? Não é uma coincidência, exato, porque ela estava ali trabalhando por um salário baixo, não tinha condição de dizer não e foi contaminada, e deixou toda a sua família desassistida, né? Então, retomando a questão do auxílio emergencial, é preciso dizer que ele apontou algumas coisas importantes, né? A experiência diz que é possível tirar de cena essas vulnerabilidades, fome, ficar em casa com dignidade, ter uma casa com dignidade, as pessoas bem cuidadas, né? É possível tirar isso de cena e trazer de volta a possibilidade de sonhar. Uhum. Eu acho interessante a experiência do auxílio emergencial, porque na realidade foi ele que fez com que a economia não tivesse uma queda maior em 2020, né? Eu me irrito muito com o termo teto dos gastos, né? Eu expliquei aqui do porquê, porque na realidade ele é um teto deslizante, né? E também para mim ele é um teto de direitos, a partir daqui você não tem mais direitos. E outro ponto no debate econômico que me irrita profundamente enquanto economista, porque as pessoas falam em gastos sociais como se fossem recursos desperdiçados, que eles desaparecessem da sociedade, que eles não voltassem para fomentar o comércio local, que eles não voltassem para fomentar a economia e que eles não voltassem para o Estado como receitas também, né? Receitas tributárias. Porque, a meu ver, a garantia de direitos e o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento nacional, na realidade são faces da mesma moeda, né? Exato. Nós não quebramos por causa da ampla flexibilização fiscal que houve na pandemia, garantindo o direito à saúde e o direito à assistência social. Então, com um bom planejamento, com a escuta da sociedade civil e das suas demandas, não há uma contradição entre desenvolvimento econômico e garantia de direitos, exatamente como você disse. Então, por isso a importância dos grupos serem ouvidos, da gente acolher no aparelho do Estado esse tipo de demanda, né? A primeira rodada do auxílio ela é basicamente isso, né? É preciso dizer que na primeira rodada, o auxílio acolheu as famílias monoparentais, que são famílias, sobretudo, negras. Então, as mães não precisaram sair de casa, o dinheiro movimentou a economia, bem como você disse. Então, quando você... fica provado também que quando você atrasa, quando você retira os direitos ou diminui a rede de proteção social, as famílias mais vulneráveis, elas sofrem desproporcionalmente, porque elas já estavam nessa posição, né? É por isso que os movimentos negros continuam focalizando que R$600 que o auxílio emergencial deve ser de R$600. E é preciso acolher, né, esse tipo de demanda, de que a materialização de direitos ela está intimamente associada à condução de política econômica.
como abdicar da reivindicação dos movimentos negros, de materialização da democracia substantiva. Como abdicar dessa visão de fazer de fato a Constituição acontecer. Eu penso que não é possível prosseguir assim. Sim. Não é possível, mas eu queria retomar algumas coisas que você falou, que eu acho que é muito interessante, porque elas podem endereçar, né, o caminho que, a meu ver, a sociedade, as mulheres negras poderiam seguir quando a gente fala de orçamento público, né? Você falou das receitas, né? Você falou de tributos, de como a gente tem um aumento, uma carga tributária maior em cima do consumo, que vai afetar mais os pobres. Então, os pobres no Brasil, as mulheres negras no Brasil, pagam proporcionalmente mais impostos. Então, a meu ver, reforma tributária progressiva deve ser uma das principais agendas, uma das principais reformas para a gente reduzir desigualdades raciais. Já no lado das despesas, eu acho que a gente tem que repensar as regras fiscais, né? Substituir o teto dos gastos por uma outra regra fiscal que seja mais racional, né? Que permita ao Estado atender às necessidades da população e ao desenvolvimento econômico. Terceiro ponto, eu acho que é importante a gente garantir, né, a suficiência das políticas de transferência de renda, né? Essa é a mais urgente, graças a Deus não é uma reforma, como a reforma tributária que a gente tem que negociar no Congresso, mas eu acho que assim, já agora, durante a pandemia e imediatamente após a pandemia, a gente tem que ampliar as políticas de transferência de renda, tanto na quantidade de pessoas, na cobertura, quanto nos valores que são transferidos para essas famílias, né? Eu acho que a gente tem que dar robustez para as nossas políticas de transferência de renda. Mas aí você falou também de participação social e você falou de participação das mulheres negras para repensar o orçamento público, né? Exato, porque o auxílio e essa reforma possível da assistência social, ela demonstra que a necessidade de construir um orçamento com e para as mulheres negras, com e para populações vulneráveis. É uma visão de sociedade que fortalece nossa democracia. Colocando a necessidade dessa maioria silenciada da população no centro da intervenção pública, você consegue, novamente, aquilo que eu tinha dito, tirar a vulnerabilidade de cena e passar a sonhar. Então, não é possível prosseguir com políticas públicas que não acolham a racialização e as questões de gênero na sua formulação e execução. Porque não é possível, a população negra sabe exatamente onde aperta, a população indígena também sabe exatamente onde a universalização não chega. Nós não podemos prosseguir sem acolher as demandas sociais de quase 60% da população brasileira. Então, a formulação das políticas públicas, ela não pode ser uma exclusividade de determinado segmento social formado nas mesmas escolas, com a mesma cor. Ela não deve ser exclusiva de homens brancos. É disso que a gente está falando. Da classe média alta. Da classe média alta, exato. Então, uma formulação de política de pobreza que não conte com pessoas pobres na sua formulação, ela está errada de princípio. Uhum. Então, é preciso que a gente acolha essas demandas da população que são lindamente formidavelmente vocalizadas pela nova geração de parlamentares negras. Então, é preciso acolher a perspectiva de que raça é um fundamento das políticas públicas, das políticas sociais. Ela não é aquele recorte que fica ali bonitinho no folder dos ministérios, que tá bem bonitinho ali, mas não acolhem. Não dá concretude. Não dá conta, não dá concretude. Então, tem que ter quilombola, tem que ter povos de terreiro, tem que ter povos indígenas, tem que ter mulheres da floresta, das águas, sob pena da gente reeditar o mito da democracia racial no século XXI sob o argumento de que é demais, de que isso é mimimi. Então, é preciso que o orçamento ele se ajuste às necessidades sociais e não o contrário, né? Então, a gente não pode acolher no orçamento que as pessoas não vão ter 3 refeições diárias e que vão ficar doentes e que não vão ser atendidas pelo SUS. Além disso, desse elemento de participação, também é preciso ter maior transparência no processo decisório, né? Diminuir a opacidade do orçamento público. Então, se a gente está falando de políticas cambiais, a gente tem que saber por que ela foi decidida dessa forma. Se a gente tem um tanto de subsídios que é orientado para negócios de grandes grupos econômicos, a gente tem que saber porque essa parcela foi para lá e não foi para isso. A gente tem que saber porque o dinheiro foi alocado num lugar e não foi alocado no outro.
Então, são decisões que afetam a vida de todas as pessoas, são financiadas por todas as pessoas e nada mais justo do que as pessoas saibam e participem desses processos. Então, também considerando essa coisa da participação, é preciso que as políticas universais tenham metas específicas para mulheres negras, para as populações vulneráveis. É preciso que planejamento e orçamento eles se articulem nessa medida, né, de garantia de direitos. Então, é possível pensar, sim, num orçamento que seja mais generoso com a vida, mais generoso com as pessoas. É preciso também criar incentivos orçamentários para as políticas públicas. Então, dizer assim, ó, saúde, olha só, a gente vai te dar mais dinheiro, mas precisa reduzir a mortalidade materna, né? Tá? Porque a mortalidade materna é sobretudo negra. Ou então, infraestrutura, a gente vai dar mais dinheiro para saneamento, tá? Mas, olha lá, tem que priorizar essas populações, porque se não priorizar isso é racismo ambiental, tudo bem? Então, é possível pensar num orçamento que esteja aberto à escuta e aberto ao enfrentamento das desigualdades raciais. Inverter a pirâmide, como diz o movimento de mulheres negras, né? Então, é um conjunto de ideias que contribui para a expansão, sofisticação da nossa democracia. Está muito ajustada a esse propósito, né? De realizar tudo aquilo que está na nossa Carta Constitucional. Então, eu tenho esperança que isso possa acontecer. Acho que essa é a agenda positiva dos próximos anos. Entendo que é impossível ignorar essas vozes, que a gente não pode eliminar quem vocaliza pela expansão de direitos, como foi feito com Marielle Franco. Então, que é a hora de acolher essas demandas com generosidade e traçar um futuro de esperança para todos nós. Eu quero viver neste país. Eu também. Clara, obrigada, querida. Obrigada. Eu queria também agradecer a todos vocês que acompanharam esse vídeo, agradecer o convite do Festival Latinidades para esse debate, que para nós é tão necessário, para a população é tão necessário, que é importante mudar a vida de todas as pessoas, em especial das mulheres negras.